Existe duas alegrias quando se compra uma chácara. Uma quando se compra e a outra quando se vende. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paulo Vivi. No vídeo de hoje eu vou dar para vocês aí 6 dicas muito importantes na hora de você comprar uma chácara. Bora pro vídeo? Olha pessoal, já anotei todas as 6 dicas aqui mais importantes que você precisa saber na hora de comprar o seu terreno rural aí, a sua chácara, o seu sítio, né? Muitas vezes a gente não olha, a gente não vai procurar saber qual que é a situação e depois o sonho acaba virando pesadelo, né? Então o primeiro ponto, pessoal, é a documentação, né? Você precisa ir num cartório de registro de imóvel e procurar saber lá qual que é a situação da terra que você está comprando, né? De repente está fazendo parte de um inventário, de repente é uma documentação que está enrolada e isso aí acaba atrasando a sua vida e acaba te trazendo dor de cabeça, né? E um outro lugar que você precisa ir também é na prefeitura, né? Quando eu comprei, infelizmente eu não fui, comprei levado pela emoção de estar comprando um pedacinho de terra aí. O nosso terreno aqui é 1.456 metros quadrados, né? Então assim, a gente quando teve a oportunidade de comprar esse aqui, a gente não enxergou mais nada, né? Hoje a gente passa aí uns perrengues e algumas situações que a gente tem que entrar no meio para ajudar a resolver, né? Mas talvez se eu tivesse procurado num cartório de registro imóvel ou na prefeitura para saber qual que é a situação do chacreamento do terreno que você está comprando, de repente você consegue evitar muita coisa. Segunda dica muito importante, pessoal. Essa dica aqui, sem ela, você não consegue fazer nada. E já fica aí até o final desse vídeo. A última dica é a mais importante. Então bora lá. Segunda dica, você precisa saber se tem água no local. Um riacho, uma mina, uma cisterna ou até mesmo um poço artesiano. Quando a gente comprou aqui, pessoal, não tinha água, né? A gente comprou esse terreno aqui sem perspectiva nenhuma de água, né? Até já tinha um poço artesiano para cima aqui de um amigo nosso, mas o poço dele já estava no limite, né? Então a gente ficou aqui na chácara aqui trazendo água no litro descartável do carro, mais ou menos aí quase 2 anos trazendo água, né? Encher aquele monte de litro descartável aí, galão de 20 litros e trazia, porque a gente já chegou aqui e já começou a plantar igualzinho louco, né? A gente plantou pé de laranja, mexerica, abacate, manga, igual vocês estão vendo aí, a chácara nossa aqui tá com 3 anos, né? As coisas aqui tá bem grandinhas já, os pés de frutífera. Então assim, a gente comprou, começou a cercar, era só um pasto aqui, né? E a gente plantou, então não tinha o que fazer, tinha que trazer água de casa. Pelo menos uma vez por semana a gente enchia o carro de água e o carro vinha até sentar de tanta água, gente. Mas graças a Deus, né, hoje a gente já tem. Eu consegui reunir o pessoal, né? Aqui é um chacramento, tem bastante lote. E a gente se juntou para furar um poço artesiano. Já vou deixar aqui as fotos desse poço artesiano, né, que a gente conseguiu furar através de uma empresa, né, com um maquinário excelente. Eles furam até 400 metros de profundidade, inclusive pedra, né? Então, graças a Deus, pessoal, a gente conseguiu achar água. Muitas vezes você compra um terreno contando que você vai furar um poço artesiano e de repente você não acha água, né? Acontece. A 60 metros mais ou menos aqui do meu poço artesiano, que é aqui embaixo, no terreno de cima ali, foi furado, se eu não me engano, 2 ou 3 buracos, né? De poço artesiano e não conseguiu achar água, o buraco tá lá, né? Então assim, é um risco que a gente corre muito grande, né? Você investe o dinheiro num terreno aí e de repente você não tem água, como é que vai fazer, né? Mas graças a Deus a gente juntou as forças aqui, todo mundo na mesma situação, né? Então a gente se juntou e a gente trouxe uma empresa aqui e ela furou
o nosso poço artesiano, pessoal, 140 metros de profundidade, 20 metros de terra e o resto foi tudo pedra, né? Gastou mais ou menos aí 1 dia e meio. Então o valor desse poço nosso ficou em R$ 45.000, né? E dividiu aí para 37 pessoas, né, que estamos hoje nesse poço artesiano. Deu 19.000 litros de água por hora, gente. Graças a Deus, Deus foi bom demais com nós, né? Nos abençoou com essa água aí, mas poderia não ter achado, né? E como é que nós ia fazer? Né? Então, assim, é uma situação que a gente precisa ver antes, né? Precisa analisar antes, porque tem lugar que você já compra o teu terreno que já tem água e tem energia, tem estrutura, né? Pelo menos o básico ali já tem. Então, é questão de a gente analisar ali e colocar na balança. Terceira dica, também muito importante, pessoal, é energia elétrica. A gente também não tem energia, né? Tem energia aqui no chacreamento do lado aqui, nas terras dos proprietários, né? É onde foi feito já a troca de um transformador, porque o que estava antigo não suportava, né, a quantidade de lote aqui. Então, assim, o proprietário cedeu a energia só para a gente alimentar o nosso poço artesiano, né? Por isso que a gente tem água, né? Então a gente puxou uma rede lá do transformador e trouxe até no poço artesiano, é onde a gente tira a água do poço, né? A gente fez as redes na rua, né? Como a gente comprou os terrenos aqui sem infraestrutura, sem água, sem energia, então a gente que está pagando o preço, né? Então, assim, a gente comprou os canos, colocou uma caixa d'água lá no alto, no ponto mais alto do terreno. Ainda não está pronto, pessoal, que a caixa que está lá está provisória, está no chão, mas a água já consegue chegar em todos os terrenos, né? Mas a gente precisa levantar essa caixa aí para a água chegar nos terrenos que está lá no alto, né? Chegar na caixa d'água dos terrenos que está no alto, porque nos terrenos que está embaixo aqui, de qualquer maneira, ela já está chegando, né? Então tem pouca casa aqui no chacreamento, né? Então essa parte da energia também, a gente está em fase, né? Está em processo, né? Está sendo feito um projeto do chacreamento agora, né? Pelos proprietários, para ver de que forma que vai ser distribuída essa energia. Mas se já tivesse, se eu tivesse olhado antes, talvez, né? Eu já estou com a casa ali praticamente no ponto de laje. Tem gente aqui que tem a casa já pronta, né, mas não consegue praticamente usar porque por falta de energia, você não tem como ligar uma geladeira, não tem como ligar uma lâmpada. A gente se vira aqui com uns refletorzinhos de energia solar que a gente comprou no Mercado Livre aí e a gente passa assim mesmo, pessoal. A gente se vira nos 30 aqui, final de semana aqui, a gente põe os refletorzinhos, põe para carregar, final de semana a gente vem, a gente dorme e a gente aproveita do jeito que tá, né? Mas essa dica eu acho ela bem valiosa, que precisa ser prestada. Pessoal, quarta dica é a localização da tua chácara. Você precisa saber certinho a distância que é a tua chácara da cidade, né? As condições da estrada, tempo de seca, pessoal, é fácil da gente ver, mas e quando tá chovendo? Né? Aqui mesmo onde a gente tá, praticamente aí uns de 10 a 15 minutinhos da cidade, é muito perto, é quase toda a estrada asfaltada, eu ando aqui praticamente 500 metros de terra só, então hoje eu consigo vir, chovendo ou não, eu consigo chegar aqui na minha chácara aqui, final de semana, quando a gente pode vir, né? Eu consigo chegar, mas há praticamente um ano atrás, pessoal, não tinha asfalto. Era só asfalto que passava na rodovia lá e de lá para cá, quando chovia muito, ninguém conseguia chegar, né? Então, assim, a gente precisa prestar bastante atenção nesse detalhe aí, e principalmente na distância, porque tem muita gente aí que tem chácara na roça, mas está fechado, está abandonado por causa da distância, a pessoa desanima, né? Se a condição da estrada não é boa, acaba com o teu carro, de repente você tem até que trocar de carro,
né, por conta da chácara que você comprou. Então é um outro detalhe que a gente precisa prestar bastante atenção. Pessoal, quinta dica: segurança. Como vocês podem ver nos vídeos passados aí, e em volta aqui da minha chácara aqui, vocês podem ver que praticamente quase não tem casa, né? Tem uma casa de baixo, mais umas 2 ou 3 para cima aqui, mas que mora mesmo só um pessoal para baixo. Mas graças a Deus, pessoal, aqui nós não temos relato de furto, de roubo e de qualquer outra coisa, né? Até então o chacramento está começando, entre aspas, né? Já tem uns 7 anos que está desse jeito, né? Nessa situação aí, e lá vai vendendo mais lotes aí, mas graças a Deus a gente não tem relatos, né? A gente já viu com a segurança. Hoje a gente já conhece praticamente todo mundo que mora para baixo aqui. O pessoal do chacreamento que tem lote aqui, a gente conhece todo mundo. Então, pessoal, é um ponto muito importante. De repente você está comprando um terreno rural aí, do lado de um lugar que tem um bar, que tem um forró, que toda semana vai ter o forró lá, que vai sair briga, vai sair confusão. Você não vai ter sossego, né? De repente você não vai nem frequentar o teu lugar. Então é um ponto muito importante. E hoje a gente já está em breve aí, se Deus quiser, a gente já vai ter a patrulha rural, né, feita pela Guarda Civil, né, aqui na nossa cidade. Eu tive conversando com o guarda municipal, que é amigo meu, e ele falou que já tem esse projeto, né, lá na Câmara da Prefeitura lá, e que vai ter a patrulha rural, né, de vez em quando vai estar passando um carro aí da Guarda Civil, né, na zona rural aí, para fazer uma vistoria, para ver que está tudo certo aí. E isso já vai gerar mais segurança, né, para a gente, né, ainda mais para mim, que eu pretendo morar aqui, né? Então, assim, se Deus quiser, esses pontos aí que eu coloquei para vocês aí, da energia, né? A água a gente já tem, falta terminar o projeto ali, mas a água já consegue chegar aqui. Assim que a gente conseguir terminar essa parte da energia e eu terminar minha casa, pessoal, se Deus quiser, eu já quero estar morando aqui, né? Então, assim, são pontos bastante importantes aí que a gente precisa ver, que a gente não olha antes de comprar, né? A gente viu o terreno, simplesmente chegou aqui, comprou, e depois que a gente foi preocupar, nossa, como é que a gente vai fazer com a água? Como é que a gente vai fazer com a energia? Nossa, como é que você... Então você perde até o rumo. Sexta dica, para mim, a mais importante. Você precisa descobrir se ter uma chácara é aquilo que realmente você gosta, né? Tem que estar em comum acordo do casal, né? Que de repente você gosta, mas a tua esposa não gosta. De repente a esposa gosta, mas o marido não gosta. Gente, você vai investir um dinheiro que para vir passar final de semana que não compensa. Para baixo de nós aqui, ó, tem bastante chácara. A gente não é uma só não. Tem bastante chácara que a pessoa compra pela emoção. Nossa, eu vou comprar minha chácara e vou fazer a casa, e vou pôr piscina, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e faz, e fica a coisa mais linda. Ninguém vem, né? Às vezes o marido desanima de vir sozinho porque a família não vem, né? Então você investe um dinheiro aí que você poderia estar investindo numa outra coisa junto com a tua família, né? Então tem que ser muito bem pensado isso aí, né? Ver se realmente gosta, porque você tá na chácara também, você pode ver nos vídeos nossos aí, é trabalho todo dia. Você tem trabalho aqui na roça, né? Chega final de semana aqui na roça, a gente tá roçando, tá mexendo na casa, tá mexendo na horta, então a gente não para, né? Mas como a gente gosta muito, né? É um trabalho pra gente, é prazeroso, né? Você vê a tua chácara limpa, você vê a tua casa, né? Você subir na tua casa ali, ficando do jeito que você quer, você vê nascer um fruto no pé, então pra gente é muito prazeroso. Muitas vezes a gente é movido pela emoção, né? E movido aí por um gatilho mental de quando a gente viveu quando era criança na casa dos avós, né? Sentado ali no rabo do fogão de lenha, escutando a história do vô, né? E comendo bolo de fubá, e aquela vidinha simples ali. Mas eu vivi isso, mas eu não tenho lembrança do tanto que o meu avô trabalhava, né? O tanto que era difícil, né? Então realmente só quem gosta, que se comprar uma chácara vai permanecer. Então faça pergunta aí para você mesmo aí. Você gosta de plantar? Você gosta de trabalhar?
a tua família gosta de roça, né? Os teus filhos, a tua esposa. Pessoal, se gosta, tá tudo junto ali, você vai ser muito feliz nesse pedacinho, eu tenho certeza, né? A gente só precisa prestar bastante atenção nesses detalhes para você não investir um dinheiro aí, né, que vai ficar jogado fora praticamente e de repente o tamanho do investimento que você vai fazer, você não vai conseguir tirar essa diferença aí na hora da venda da tua chácara, né? Como eu disse aí no começo do vídeo, né? Tem duas alegrias quando se compra uma chácara, uma quando se compra, a outra quando se vende. Entra nesse detalhe aí, né? Você comprou, você investiu, você sonhou, foi movido pela emoção e chegou de hora, ninguém participou, a família não veio, não foi aquilo que você esperava, você acaba vendendo. Então é isso aí. Vimos nesse vídeo 6 dicas muito importantes que você precisa saber antes de comprar a sua chácara, seu sítio, sua propriedade rural. Gostou do vídeo? Vai lá, se inscreve no canal aí, já dá essa força para nós, né? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aí do nosso vídeo aí. Já deixa um comentário para nós. Já quero agradecer aqui a todos os inscritos do canal. Gente, Deus abençoe a vida de cada um, né? Estamos chegando aí aos 500 inscritos. Já quero agradecer todo mundo aí. Muito obrigado. E você que está chegando agora no canal, vai lá, já dá essa força para nós aí. Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.